Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso ponto de encontro. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que é um negócio chato de se ler, porque a gente olha para a Bíblia como um livro velho que tem histórias velhas, mas se a gente parar para entender a Bíblia e ler a Bíblia, e eu encaro ela assim, como um livro de história, de romance, de guerra, ação, a gente vai começar a entender que a Bíblia é um pouquinho diferente do que a gente pode imaginar. E no nosso estudo de hoje, na nossa recapitulação de hoje, a gente vai perceber essa história de um presente dado, a perda desse presente e a reconquista desse presente. É uma história de morte, de ação, de dor, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar uma esperança no final dessa história. Quando Deus criou o mundo, Ele pegou Adão, colocou Adão como dominante, e colocou uma coroa na cabeça de Adão, dizendo que ele seria o rei do universo. Adão pega essa coroa e simplesmente coroa Satanás, coroa Lúcifer como o príncipe desse universo quando ele comete o pecado. Só que a história não termina por aí, porque Deus é um Deus muito bom para mim e para você, e esse Deus ele decide se doar para reconquistar essa coroa. E aí eu fico pensando na morte de Jesus como uma morte dolorosa, foi açoitado. Existia um instrumento na época romana. Era um chicote nas pontas, eles tinham ossos de baleia, eles tinham pregos e coisas que perfuravam. E quando ele batia na pele, ele perfurava e ao voltar ele arrancava a pele. E Jesus foi açoitado cerca de 30 vezes com esse material. Jesus sofreu, padeceu. Mas nesse meio de drama e de guerra e ação, Jesus reconquista a coroa e nós temos a certeza hoje de que nós teremos um novo céu e uma nova terra, porque essa coroa foi conquistada e na realidade reconquistada por Jesus Cristo. Então você não pertence a Jesus Cristo só uma vez, você pertence a Ele porque Ele te criou e pertence a segunda vez porque Ele te redimiu e te salvou. Já parou para pensar nisso, que é fantástico isso? Deus te cria e ao mesmo tempo te recria no dia do seu batismo e no futuro vai te trazer para um novo céu e para uma nova terra. Isso é fantástico. No nosso mundo de hoje existe essa questão aí biológica de cadeia alimentar. Uma espécie matando outra para se alimentar. Nós mesmos, seres humanos, comendo vaca e boi e nos alimentando de carne, sabe, isso é antinatural. Deus ele nos criou para sermos vegetarianos, nos criou para uma alimentação saudável. E até o dilúvio, os animais se relacionavam com os seres humanos sem medo. E após o dilúvio, o medo já foi introduzido no mundo, tudo começou a ser diferente, nós começamos a nos alimentar de animais mortos. E se você parar para pensar, e essa é uma pergunta para você refletir, como tem sido a sua geladeira? Ela é um jardim bonito como Deus criou ou ela é um cemitério? Você já parou para pensar nisso? E às vezes eu paro para pensar nisso também. Nós fomos criados por uma perfeição e essa cadeia alimentar, esse negócio todo que existe no mundo tem nos levado para um cemitério. Só que a beleza disso tudo é que a reconquista de Jesus na cruz vai nos levar a um mundo em que nada disso vai mais existir. Apocalipse diz que o leão e o cordeiro pastarão juntos. Isso significa que você vai poder também estar perto do leão e de todos os outros animais que você quis um dia conhecer e não pôde nessa terra. A nova terra será fantástica e um momento de reconciliação. O que foi quebrado por causa do pecado agora vai ser reconciliado. E tudo que antes era perfeito vai tornar a ser perfeito, porque nós encontraremos o nosso Senhor. Nessa nova terra também receberemos coroas. Essas coroas mostrarão que também somos sacerdotes de Deus. E toda essa morte, essa desgraça, isso tudo que acontece nesse mundo vai acabar e tudo vai ser perfeito. Mas a gente termina de estudar essa lição na sexta-feira, juntos aqui no nosso ponto de encontro. Até lá!